Mateus 7, 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra, que nós possamos compreender o sentido dessa mensagem e façamos, ó Deus, a escolha certa, de seguir o caminho certo, de entrar pela porta certa. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos assista neste momento. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Irmãos, nós estamos encaminhando já para o final do Sermão da Montanha. Nós podemos até dizer, considerar esse trecho, a partir de hoje, a conclusão do sermão que Jesus estava ensinando. Ainda que nós vamos dividir esse finalzinho em mais alguns sermões, porém, dentro do discurso de Jesus, já é a sua conclusão. Ele nos ensinou diversas coisas, ele ensinou os seus discípulos diante da multidão, trouxe seus discípulos para perto de si e disse para eles exatamente aquilo que eles devem fazer e aquilo que eles não devem fazer, aquilo que eles devem dizer e aquilo que não devem dizer, como eles devem pensar e como não devem pensar. É o sermão talvez mais emblemático de Jesus no Novo Testamento. Volta e meia, quando nós estamos estudando a Palavra de Deus, em especial os Evangelhos, quase tudo que é dito em outros lugares e nos outros 3 Evangelhos, há uma referência com o ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Esses 2 versículos que eu escolhi para nós meditarmos aqui hoje, escolhi não, né, que é os da sequência, mas só esses 2, poderíamos ter lido mais, mas é melhor nós nos concentrarmos nisso. Jesus propõe uma escolha para os seus discípulos. Ele diz: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. No contexto do Sermão da Montanha, irmãos, isso significa exatamente: façam tudo o que lhes foi ensinado até agora. Jesus disse: dê a outra face, dê a outra face. Jesus disse: não vos preocupeis com o que vão comer ou o que vão beber. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Ele disse: não ajuntem tesouro na terra. Não ajuntem tesouro na terra. Ele disse: ore em secreto, não para os outros verem. Ore em secreto e não para os outros verem. Irmãos, pôr em prática tudo isso que Jesus nos ensinou até aqui, nos últimos meses, né? Não posso nem dizer nas últimas semanas, nos últimos meses em que nós temos ouvido e aprendido o Sermão da Montanha, pôr essas coisas em prática é dificílimo. Se não me falha a memória, hoje é a 18ª semana do Sermão da Montanha. Acho que é isso. Irmãos, é dificílimo pôr em prática essas coisas. Por quê? Porque essas coisas confrontam o nosso ego. Elas desafiam o nosso egocentrismo. Se nós queremos obedecer a Jesus, nós vamos ter que desobedecer a nossa própria vontade. A nossa própria vontade vai lutar contra a vontade de Jesus. A nossa carnalidade vai lutar contra a nossa espiritualidade. E tomar essa postura, portar-se dessa maneira, é o que Jesus chama de entrar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, e ele diz: porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, uma vida cômoda, uma vida sem preocupações,
Um caminho espaçoso conduz milhares de pessoas, milhares de pecadores ao inferno. É uma vida sem lei. É uma vida em que eu faço o meu próprio caminho. É uma vida em que não há certo, não há errado. É uma vida em que se eu me sinto bem com a minha própria consciência, está ok. Se o meu coração está tranquilo, está ok. Isso é um alerta sério para nós. Muitas vezes nós, como cristãos, pensamos que as nossas decisões têm que ser pautadas em um conforto no nosso coração. Aconteceu tal coisa, tem que tomar tal decisão, tem que fazer tal escolha. Estou com o coração tão tranquilo, acho que isso é de Deus. E não é assim. O cristão não deve se pautar pelo seu coração estar ou não tranquilo. Embora a gente muitas vezes ouça de cristãos, quando a gente vai pedir conselho, é como que seu coração está? Você está tranquilo com relação a isso? Então vai em paz. Isso não é verdade. E se eu aconselhar vocês assim algum dia, vocês podem me repreender e falar, não, pastor, que isso? Esse negócio de mandar eu confiar no meu coração. A Bíblia é bem clara em dizer que enganoso é o coração do homem. Então não confie no seu coração, assim como eu não devo confiar no meu. Nós devemos confiar em quê então, pastor, se não no nosso coração? Confiar na palavra de Deus. E nós temos que esforçar-nos para que o nosso coração esteja reconfortado na palavra. Então a palavra é aquilo que deve nos servir de certeza, de convicção. Ainda que o nosso coração esteja contrariado. Se o nosso coração estiver contrariado, se nós estivermos nos sentindo desconfortável, mas isso estiver sendo de acordo com a palavra, isso é bom. Se o nosso coração estiver calmo, aquietado, tranquilo, conforme a palavra, isso é bom e é bom para o nosso conforto também. Agora, se o nosso coração estiver tranquilo, mas o assunto acerca do qual ele está tranquilo é contrário à palavra de Deus, então nós temos que nos arrepender. Isso é entrar pela porta estreita. É tomar uma postura. Irmãos, para entrar numa porta estreita, você não pode estar carregando nada. Tem que abandonar a bagagem. Tem que abandonar o fardo. Com o fardo, com a bagagem, nós não conseguimos entrar pela porta estreita. Na verdade, na porta estreita você tem que entrar até de ladinho assim, né? Você, às vezes de frente não entra. Claro que isso tudo é uma metáfora, né? Mas ele diz assim, muitos passam por essa porta. Aliás, muitos passam pela porta larga, né? Entrar pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. E muitos são os que entram pela porta larga e o caminho espaçoso. Ou seja, quantas pessoas você conhece, em números absolutos, que são cristãs e servem a Deus? Conheço X, pastor. E que não são cristãs e não conhecem a Deus? Conheço 3X. 3 vezes mais gente que não é cristã do que gente que é cristã. Agora pega só esse pessoal que você conhece que é cristão. Quantos deles você percebe que são cristãos verdadeiros? Você vai ver que ainda desses que são cristãos, que professam fé, que vão na igreja, ainda ali, infelizmente, há muitos falsos crentes, há muitas pessoas vivendo o engano religioso. Então, infelizmente, muitas pessoas não conhecem a Jesus ainda. Muitas pessoas tiveram experiências decepcionantes com a igreja. Quantas pessoas você conhece que já frequentaram uma igreja no passado e hoje estão, como a gente costuma dizer, desviados? Que já foram à igreja, pessoas que já foram batizados, pessoas que eram obreiros numa igreja e hoje estão desviados. Quantas pessoas que você conhece que, se você convidar para vir para a igreja, vai te contar um testemunho, que é tristeza mesmo, de uma experiência ruim que ela teve em outra igreja. Agora, para um pouquinho mais, vocês que são mais velhos aqui na cidade do que eu, e pensa, quantas pessoas será que tem Vera que tem um testemunho com a igreja batista? Há pessoas, infelizmente, isso que Jesus nos diz aqui é uma realidade. Muitas pessoas estão andando no caminho espaçoso, estão entrando pela porta larga.
vivendo uma vida de prazeres, sem preocupações, sem pensar no dia de amanhã, sem pensar o futuro, o destino das suas almas. Esse é um caminho que leva à perdição. É o caminho, irmãos, do politicamente correto. Que você não pode falar do erro da outra pessoa. Você não pode falar nada que ofenda a outra pessoa. E o Evangelho, a pregação sobre o arrependimento, sobre o pecado, ele ofende. Então hoje nós vivemos dias difíceis. Como o apóstolo Paulo diz, vivemos dias trabalhosos. Dias em que cada vez mais, se você se posicionar como cristão, você vai perder amigos. Que tipo de amigos? Mas vai perder amigos. Vai perder o ser querido pelos seus familiares. Mas Jesus disse que aqueles que deixaram amigos, familiares, por amor desse Evangelho, receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Ele diz, entre então pela porta estreita, porque a porta larga leva para o inferno, versículo 14. E porque a porta estreita e o caminho apertado conduz à vida eterna. Em João 10, Jesus disse, eu sou a porta. Entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Ele fez. Porque Ele morreu na cruz, porque Ele me substituiu no Calvário. Eu tenho vida eterna. Você tem vida eterna. Não por nada que você faça, mas por aquilo que Jesus fez. Pastor, então como é que eu harmonizo se a porta estreita, o caminho apertado, entrar por ela, é fazer tudo aquilo que Jesus ensinou até agora? Como é que eu harmonizo o fato de que Ele é a porta? Quando eu entro pela porta, que é Ele fará em mim tudo aquilo que Ele ensinou. A santificação não é uma obra pessoal do homem pecador. A santificação é uma obra espiritual de Deus na vida do homem pecador. Nós nos apropriamos da salvação e da graça de Deus apenas e unicamente pela fé. E a fé que nós depositamos no Evangelho de Jesus Cristo frutificará nas nossas vidas. Então, eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, vou ser um trabalhador melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, não por nada que haja em mim, mas por aquele que começou a boa obra em mim. Conforme Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês, Ele a concluirá até o dia de Cristo. Deus começou a boa obra de salvação na sua vida, meu irmão? Você entrou pela porta estreita? Você entrou pela porta que é Jesus? Você creu em Jesus com todo o seu coração? Depositou nele toda a sua confiança e fé? Agora você está dentro do aprisco do bom pastor. Agora você está dentro de uma fortaleza que é o Senhor Jesus Cristo. Agora você está, como ele diz lá em João 10, nas suas mãos e nas mãos do Pai, que é maior do que todos, e ninguém pode te tirar dessa segurança. Ninguém pode te tirar da segurança da salvação. Mas Jesus disse, a porta estreita e o caminho apertado conduzem à vida eterna, mas poucos há que a encontrem. Infelizmente, irmãos, como nós já constatamos, poucas pessoas de fato têm uma experiência viva e eficaz com o Senhor Jesus. A grande maioria dos nossos amigos, conhecidos e familiares não conhecem a Jesus. Conhecem talvez de ouvir falar, mas eles não entraram pela porta estreita. Pastor, é possível entrar pela porta estreita e sair?
O evangelho que eu creio, a porta estreita, é um caminho sem volta. Quando eu entro pelo caminho da porta estreita, quando eu entro na graça de Deus, Ele me detém seguro nos seus braços. Mas aquelas pessoas, pastor, que porventura vieram para a igreja um tempo, tiveram uma experiência e saíram. Irmãos, eles não entraram pela porta. Eles entraram pela porta da igreja, mas não entraram pela porta que é Jesus. Então nós temos aqui, diante dessa palavra, dois deveres. Primeiro, é o dever que Jesus nos põe, a escolha, entrar pela porta certa. Todos os dias nos santificando, todos os dias buscando a Deus, todos os dias confessando o nosso pecado, a nossa culpa e confiando nele que nos santifica, confiando nele que nos persevera. Pondo em prática tudo que ele nos ensinou. Irmãos, é caminho apertado dar a outra face. É caminho apertado não nos preocupar com bens materiais nesse mundo. É caminho apertado nos mantermos fiéis e obedientes aos ensinos que Jesus nos dá. Porém, Ele é a porta e não eu. Se fosse eu, se fosse você, nós estaríamos perdidos. Mas a porta é Ele, o caminho é Ele. Quem faz a obra da salvação na vida do pecador é Ele. Nosso primeiro dever, nossa primeira responsabilidade é entrarmos pela porta. Termos uma experiência real de salvação. E a nossa segunda responsabilidade, agora que nós já estamos andando no caminho estreito, agora que já somos cristãos, agora que já fomos salvos por Jesus, é apontar esse caminho, é mostrar essa porta para aqueles muitos lá fora que não conhecem, para aqueles muitos lá fora que estão andando pelo caminho largo, que estão andando numa vida de pecado e desobediência a Deus, que os levará ao inferno e eles não sabem. Irmãos, existe um quadro muito antigo, talvez vocês já tenham visto, chama Os Dois Caminhos. Se não viu, chega na sua casa, vai no Google e coloca lá, quadro Os Dois Caminhos, já abre lá a imagem no Google Imagens. É um quadro, uma ilustraçãozinha antiga, bastante conhecida. Eu vi um pessoalmente uma vez, na casa da mãe de um pastor amigo meu, o pastor Wagner. Ela tinha um lá, um quadrinho que ela ganhou lá na igreja quadrangular. Esse quadrinho tem várias referências bíblicas, várias passagens, e mostra exatamente um caminho largo de pessoas servindo a carne, as vontades da carne e as tentações desse mundo, caindo num precipício de fogo, cegos, sem saber que a escolha que eles têm feito os levará à perdição. E há um caminho estreito, que é obedecendo os mandamentos do Senhor, que é vivendo uma vida para a glória de Deus, que é vivendo uma vida seguindo a Jesus, o bom pastor, que nos levará à vida eterna. Nós estaremos lá, irmão, nos encontraremos lá, nos alegraremos na presença de Deus. Mas nos alegraremos mais ainda, e haverá festa no céu, se mais pecadores entrarem nesse caminho, se mais pecadores vierem a se arrepender, se mais pecadores entregarem suas vidas a Cristo. Oremos para que nós possamos fazer esse papel. Nós temos que apontar a porta estreita, o caminho apertado, para que eles deixem o seu caminho de pecado e entrem na graça a qual nós conhecemos e da qual nós participamos. Vamos orar nesse momento, irmãos. Coloque em pé para nós pedirmos isso para Deus, que Ele nos ajude a mostrar o caminho a pecadores que vão se perdendo. Pai, oramos a Ti nesse instante. Senhor, conhecemos dezenas de amigos, de familiares, Senhor, colegas de trabalho, enfim, Senhor, que não Te conhecem, que não Te servem, que não entregaram as vidas a Ti ainda. E, Senhor, nós o conhecemos e sabemos que Tu és o Salvador desse mundo.
que Tu és a porta estreita, o caminho que leva até Deus. Sabemos que o Senhor é a vida eterna e a salvação. Te pedimos, ó Pai, que nos dê um testemunho, para que nós possamos anunciar a graça e a salvação que há em Cristo Jesus, Teu Filho, a essas pessoas que conhecemos, que se perdem, que estão vivendo segundo a carne, que estão andando segundo os desejos desse mundo, Pai. Senhor, eu Te peço que nós não possamos mais passar por eles sem lhes contar que há um Salvador. Senhor, que nós tenhamos coragem, ousadia de dizer-lhes que o Senhor o ama, que o Senhor os ama e que o Seu Filho morreu naquela cruz para os remir dos seus pecados. Que nós possamos, ó Deus, trazê-los para cá. Como o Senhor nos disse, que nós possamos sair aos becos e aos valados e trazê-los para a Tua casa, para que a Sua casa esteja cheia. Que nós possamos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso círculo social. Que não seja apenas, ó Deus, mera religião, que não seja apenas domingo de noite, que seja uma realidade em nossas vidas, compartilhando a experiência do Evangelho, compartilhando o nosso testemunho pessoal de salvação. Que o Teu Espírito Santo nos use, nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, com ousadia a falar do Teu Evangelho. Que os pecadores que têm andado pelo caminho da condenação possam ser, Senhor, despertados da indolência, possam ser, Senhor, despertados da sua ignorância, tenham seus olhos abertos e voltem-se para Cristo, que é o Salvador das suas vidas. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço com esses meus irmãos. Peço por mim, por eles e por aqueles que não estão aqui conosco hoje. Que eles também sejam cheios dessa graça, para que o Teu reino seja estabelecido, a glória do Teu nome esteja presente na nossa cidade. Oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.